Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta às 5 da tarde. Tá vindo aí Pedro Alexandre Massinha e o Agito Geral. Até amanhã. A Hora do Chico. Oferecimento. Com.br. O Brasil todo tá ligado. O mundo inteiro conectado. Transamérica. Boa noite, Vitória da Conquista, aqui agora na nossa nova casa, Transamérica. É um prazer comunicar com esse público do sudoeste da Bahia. Aquele que eu falei, minha voz agora chegará mais longe e melhor ainda, a dos nossos entrevistados. E o Agito Geral tem feito esse formato de programa que a gente tem aí, na verdade, conquistado uma audiência respeitada. Quero aqui deixar o meu agradecimento a nossa querida 96 FM, desejo a ela todo o sucesso do mundo. Vitória da Conquista, uma cidade que tem espaço para todos. Saí de lá, deixei tudo arrumadinho, varri a casa, arrumei a cama, que um dia você volta lá e você é atendido para bater um papo. Embora casamento não é feito para separar. Eu estou aqui na Transamérica para viver o resto da vida, mas não custa nada deixar lá a casa prontinha, onde você construi amizades com a diretoria, com os funcionários, com os parceiros. Aliás, aos nossos parceiros, quero agradecer todos os nossos parceiros, patrocinadores que nos acompanharam para estar aqui conosco. E eu não poderia começar o nosso programa de outra maneira. Eu estou aqui com dois convidados ilustres para que nós possamos bater um papo sobre o atual momento político vivido no país. Eu trago esse grande amigo aqui, sem dúvida alguma, um dos mais renomados matemáticos, conhecedores da política, análise, as estatísticas. Quem melhor do que ele para analisar as possibilidades dos candidatos e, inclusive, durante a eleição, ele está conosco aqui no nosso programa fazendo análises, as projeções, quem poderá ser ou não deputado federal, quem renovará o seu mandato, quem o fará também a Assembleia Legislativa, quem será o nosso próximo presidente. Eu estou falando do professor Wilton Cunha, grande amigo da cidade, conhecido, já falei inúmeras vezes. Foi no passado aqui na época 1996, ao lado de outros meninos. Foi assim que eu e muita gente intitulou na verdade, aqueles que construíram o projeto do governo participativo. Só que o Wilton é uma pessoa plural. Ele faz política de forma ideológica, mas, acima de tudo, respeita o relacionamento humano. Porque a Vitória da Conquista é um terreiro, é um quintal, é uma sala de estar. Todos nós nos conhecemos, todos nós nos encontramos. Por isso que eu trago o professor Wilton com a visão macro que ele tem, não partidária nesse instante, para que o ouvinte o veja como um profissional das estatísticas. Vou conversar com ele aqui, é um prazer estar com ele. O outro é esse querido amigo que eu conheci há pouco, o professor e também advogado, Rony Peterson. Gosta também de fazer as suas análises, tem sempre, com as suas inserções, trazido assim esclarecimentos profundos, meu caro Rony, aos grupos do WhatsApp, recomendando sempre a prudência no palavreado, no verbalizar. E é por isso que nós estamos começando esse programa. Meu querido Wilton, primeiro, saudá-lo com a maior alegria do mundo, plenamente recuperado. E aí é que eu falo para você, que dois patrimônio que nós temos, todos nós, família e saúde. Boa noite, Wilton Cunha. Boa noite, ouvintes da Transamérica. Quero desejar a Massinha, com seu programa Agito Geral, uma comunicação com Vitória da Conquista e com o Sudoeste que possa construir cada vez mais a informação para que cada um faça a sua consciência, porque a consciência ela é um produto da quantidade de informação e da capacidade de análise de cada um. Ninguém conscientiza ninguém. É a informação, quanto mais independente, isenta, é que permite uma consciência melhor para o povo e para que o povo determine seu destino. Então, Márcia, neste programa eu desejo que você e o sudoeste da Bahia e especialmente Vitória da Conquista tenha este papel. Ok, muito obrigado a participação primeira do professor Wilton. Agora eu trago ao microfone da Transamérica o Rony, Dr. Rony, para que ele também possa dar suas boas-vindas aos ouvintes da nossa querida Transamérica. Boa noite, ouvintes da Transamérica. Boa noite,
professor Wilton, Massa. Também gostaria de parabenizar por este novo momento do seu programa. Você que já tinha uma audiência cativa aqui dos conquistenses, agora com alcance, como você mesmo falou, agora regional, chegando ao Sudoeste. Eu espero que você possa cumprir com suas metas no programa, que é trazer o debate, né, trazer essa diversidade de ideias, de pessoas de diferentes lados para debater a cidade, a região, o país, principalmente nesse momento que a gente vive, que realmente precisa de consciência, como o professor Wilton falou, que as pessoas procurem mais se informar, conhecer, ler a respeito não só dos candidatos, mas da situação, da história. Acho que nunca foi tão importante conhecer história no momento que a gente passa agora. Eu quero nesse instante abraçar a Transamérica em nome da sua diretoria, na pessoa do meu querido Mário, dos colegas que eu tanto conheço, amigos pessoais, que é o nosso querido Chico Medonho, o querido Camponês e também o Beto Buzina, dentre outros, inclusive o Campone. Quero abraçá-los aqui, que nós a partir de agora somos uma família, na verdade. Mas agora conversando com o professor Wilton, conversando com o professor Rony. O Wilton saiu uma nova um resultado de pesquisa aí, e que eu não ouso ainda comentá-la, até porque eu prefiro ouvi-lo para que eu o faça, e o faça com propriedade. Essa pesquisa que saiu hoje já está rodando as redes sociais, creio que a televisão, os jornais, enfim. Que pesquisa é essa, professor? Mas antes de falar da pesquisa especificamente, eu queria também agradecer a Vitória da Conquista. Todos sabem nessa cidade que eu tive um infarto. Eu falo todos sabem porque o número de mensagens de preocupações que as pessoas tiveram comigo, eu acredito que a cidade inteira estava sabendo disso. Eu quero dizer que são 15 dias hoje, não estou pleno, mas estou ótimo. E quero dizer que o carinho e as mensagens que eu recebi, isso anima qualquer um, isso faz qualquer um ressuscitar. Eu estou ressuscitado. LX, professor? Estou ressuscitado, viu? Que ótimo. Então estou aqui. Inclusive, a prova é essa, estou aqui dando uma entrevista neste programa. Muito obrigado, Vitória da Conquista. Bem, Márcia, é o seguinte. Eu acredito que as pesquisas hoje, elas estão criando na cabeça das pessoas uma certa confusão. Mas é uma confusão pela desinformação ainda que as pessoas têm e que os meios de comunicação, muitos deles fazem a confusão de forma intencional. Então eu posso aqui rapidamente dizer o seguinte: os institutos de pesquisas, o IBOP, o Datafolha e CNT e a CNT, esses institutos, eles têm uma metodologia muito parecida. O 360 graus e o Ipsos e a pesquisa do Pactual do banco, esses são pesquisas que trabalham com outra metodologia, totalmente diferente dos institutos que eu falei. E o Vox Populi trabalha com uma pesquisa que ela reflete um momento, ao mesmo tempo, o dia 7, o dia da pesquisa. Portanto, nós temos aí 3 metodologias diferenciadas, não é? E a partir disso você também tem resultados diferenciados. Se você pegar hoje a pesquisa IBOP, Folha e CNT, você vai ver que a variação vai de 24 a 28 do maior, que é Bolsonaro. E você vai ver que o segundo, que é Haddad, vai de 13 a 17,8. É este o valor. Quando você pega a pesquisa do Ipsos, do 360 graus e do Banco Pactual, são pesquisas que a metodologia ela ainda é questionável, não é que esteja errada, ela ainda é uma metodologia em teste, é a pesquisa feita por telefone. E o que acontece com o telefone, tanto fixo como móvel? A gente tem um universo, que o universo de telefone é maior do que a população brasileira. O universo de telefone no Brasil é maior do que o número de habitantes. Já superou? Sim. Rapaz. E se você considerar o telefone fixo, praticamente você cresce 1/3 maior do que a população. Então veja, segundo ponto da pesquisa,
você fazer a divisão, a regionalização desses telefones. E mesmo você fazendo a regionalização dos telefones, o telefone pode estar viajando, porque o celular você leva para qualquer lugar. Você pode estar ligando para o 71 ou para o 77 em São Paulo, né? Sim. Massinha está em São Paulo e eu ligo coincidentemente para entrevistar o número de Massinha. Massinha está me falando de São Paulo. Esse dado não reflete uma opinião, um telefone daqui, naquele momento da pesquisa, não é? Aí você disse, mas tanto faz Massinha estar em São Paulo como está em Vitória da Conquista. O telefone é o mesmo, o sujeito é o mesmo. Pode não ser, porque o telefone tal pode estar na mão de outra pessoa naquele momento, porque quando o entrevistador faz a pergunta, ele não pergunta a Massinha, ele pergunta ao número. Ao número. Você quer dizer então, que aquele tempo, por exemplo, você agora, se o seu telefone chamar, você não pode atender? Não posso atender. Quem atende é alguém que está com ele. Com o meu telefone. Pode responder por você. Pode responder por mim, entende? Pode ser o número. Então, quer dizer, tanto esse tipo de mensuração, ele ainda não está pacificado, não é? Segunda coisa, a gente sabe que uma quantidade de telefone que vai, me parece, hoje a gente tem mais ou menos um cálculo de 20%, que estes telefones não estão disponíveis a qualquer momento. E quem são esses telefones que não estão disponíveis em qualquer momento? São exatamente dos trabalhadores que chegam nos seus lugares de trabalho e tem que deixar o telefone em tal lugar porque ele vai trabalhar e naquele momento ele não pode atender telefone naquele momento do trabalho. Então são muitos trabalhadores, não é? E são muitos outros locais que até não são trabalhadores, como hospital, como vários lugares que você não pode atender o telefone, né? Então há um conjunto de telefone que fica fora da pesquisa. Então, hoje se estima isso em torno de 30%. Estima-se, sem dados, sem ainda uma configuração científica disso. Então, essa pesquisa é mais duvidosa. O que acontece com essa pesquisa? E quem é o público que tem o telefone disponível? É exatamente o público que não está com alguma limitação. E quem é que não está com alguma limitação? Classe média para cima. De classe média para cima. Então, quer dizer, essa pesquisa, então essa é uma outra metodologia. A metodologia do Vox Populi é uma metodologia que ela tenta, neste momento, pegar dados do dia 7, do dia da eleição, que ela reflete hoje com a perspectiva do dia 7. Por isso que a pesquisa Vox Populi, ela pergunta, em quem você votaria para presidente? Alckmin, Ciro, Bolsonaro, Haddad candidato de Lula. Quer dizer, Haddad candidato de Lula é uma pergunta que, para a Vox Populi, do ponto de vista da metodologia, ela tá entendendo que no dia 7 todos saberão que Haddad é candidato de Lula. Quando você pergunta hoje, em quem você vota? Alckmin, Ciro, Bolsonaro, Haddad, muita gente não sabe que Haddad é candidato de Lula. Portanto, quer dizer, há uma diferença metodológica e técnica nessas pesquisas. Então, é esta diferença metodológica que tem trazido resultados diferenciados. Ok. A propósito do que fala o professor Wilton, meu caro Rony Peterson, você analisaria, por exemplo, que o PT demorou um pouco de decidir pela chapa Haddad-Daniela para que não ocorra fatos como esse, que o eleitor, quando fala o nome de Lula, que soa forte, por exemplo, ele, sim, votarei em Haddad. Mas quando não menciona o nome de Lula, ele desconhece, pode estar querendo, às vezes até, não, interpreta o nome como Andrade. Olha para você que ponto chega. Você acha que o PT teria demorado? Ô Massa, eu acredito que foi uma estratégia, eu não diria que foi certo ou errado, acho que a gente só vai saber se a estratégia do PT, ela deu certo no dia 7, quando a gente começar a apurar os votos. Mas até lá não se tem muita certeza. Dentro do próprio PT, a gente tem vários amigos de dentro, havia essa dúvida, havia aqueles que advogavam para que lançasse logo a Haddad como candidato, já que a perspectiva era que Lula realmente não tivesse a sua candidatura reconhecida, e havia aqueles que advogaram pela tática que inclusive foi decidida pelo próprio núcleo ali com Lula participando, de que mantivesse a candidatura de Lula até o limite e depois desse limite lançaria Haddad nessa perspectiva, como o próprio professor Wilton falou, Haddad candidato de Lula. Acho que agora vai ser um trabalho da campanha de Haddad
demonstrar que ele é o candidato de Lula. E pelas pesquisas, a pesquisa ela vai servir para que a gente possa também fazer essa análise pela subida que Haddad teve. Porque nas pesquisas anteriores você tinha uma pesquisa com Lula, uma pesquisa com Haddad. Quando a pesquisa com Haddad ela era divulgada, Haddad tinha 4, 5 pontos, não passava disso. E a partir do momento que foi se divulgado realmente que Haddad é o candidato do PT, Haddad é o candidato de Lula, Haddad em cada pesquisa sobe 3, 4, 5 pontos de diferença. A gente ainda não sabe até que ponto isso vai parar, mas eu acredito que a tendência é que a tática vai dar certo, sim. Você está acompanhando o programa Agito Geral pela Transamérica 100,1, sempre das 19 às 20 horas. Mais uma vez, registrar as presenças honrosas do professor Wilton Cunha e do advogado Rony Peterson, abrindo aqui esse programa aqui da Transamérica. Eu quero agradecer aos dois em nome do Labo, da Sincal, da Wizard e também da Especiaria. E, claro, o nosso maravilhoso e gostoso Café Bahia. Labo desde 1950. Sincal, 32 anos de história. Wizard, vamos fazer a nossa nação bilíngue. Especiaria ali na Avenida Olívia Flores e também no Ceasa, enquanto que o Café Bahia, lá embaixo no Centro Industrial dos Imborés, a marca mais charmosa, gostosa e a mais solicitada pelos baianos. E olhe lá, o Brasil inteiro vai começar a tomar, inclusive esse café, o Gourmet Bahia, que é fora do comum. Professor Wilton, o senhor concorda com essa análise que o Rony fez? Concorda, discorda? Tem um contrapeso? O que o senhor diria sobre essa questão do lançamento do Haddad? Foi proposital? Foi estratégico? Foi proposital. Estratégico foi, né? Porque foi uma decisão de direção de partido, direção de campanha, não é? E então, isso aí que você está colocando foi. Agora, os resultados neste momento. O Haddad foi lançado no dia 11. Amanhã fazem 8 dias, não é? Dia 11. Naquele momento que Haddad foi lançado, Haddad estava com 4 pontos quando o nome dele era citado apenas Haddad. Ele tinha 4 pontos na pesquisa. Na pesquisa de hoje, do CNT, Haddad está com 17,8. Quer dizer, é um crescimento exponencial, não é? Colocado somente Haddad sem a questão de Lula, somente Haddad. Já perguntando ao eleitor em quem você votaria. Fala o nome dos candidatos e no caso do Haddad, fala Haddad. Ele já está com 17,8, não é? Na pesquisa do Pactual, ele está com 16. Quer dizer, muito próximo, mesmo sendo uma pesquisa por telefone. Então, quer dizer, a estratégia que foi feita de levar o nome de Lula até o último momento e colocando Haddad como vice de Lula, tornou, de uma forma ou de outra, o Haddad conhecido. Então, quer dizer, hoje, por exemplo, se você pegar antes do lançamento, o Bolsonaro tinha 22, podendo ir a 24, e Haddad tinha 4, podendo ir a 6. Hoje, eu não vou falar as pesquisas do meio de semana, da semana passada, porque nós estamos num programa de rádio, o tempo é curto. Hoje, Haddad tem 17,8 e Bolsonaro tem 28. Quer dizer, é uma distância que já diminuiu para menos de 11, mais de 10 menos de 11 em 7 dias. Mostra uma estratégia extraordinária de validade da estratégia. Né? Quando lá no início era de 18, hoje se dá em menos de 10. E na outra pesquisa, o Haddad vai a 33, né? E o Bolsonaro vai a 33 e o Haddad vai a 16, né? O que é basicamente a metade, que é também o que? Um encurtamento da distância. Então, até aqui, eu concordo com o professor Rony, do ponto de vista de uma estratégia que foi definida, que as pesquisas começam a confirmar, que não é a certeza ainda, mas ela começa a confirmar que a estratégia estava correta. Em nome da construtora PEL, também do Colégio Oficina, uma trajetória vitoriosa aqui em Vitória da Conquista, em nome do Berço de Ouro, ali na Monsenhor Olímpio, onde vende aqueles enxovais maravilhosos para o seu bebê. Fala em nome da Nova, a mais moderna, sim, ela, a Trigo Rei, a nossa delicatessen. Eu faço uma pergunta ao professor Rony. Veja bem, 2 fatos políticos que me chamaram a atenção. Uma, lá atrás, daqui a pouco a gente podemos precisar, creio que em 2002, o então candidato a prefeito, ex-deputado Coreano Salles, disputava com o professor Zé Raimundo,
a eleição à Prefeitura de Vitória da Conquista. Ele tinha uma frente absurda, me parece, naquela época, 65%. Houve um fato, a questão da fita, de uma fita. Foi um fato novo e que acabou, segundo todos dizem, que foi aquilo ali que resultou na vitória de José Raimundo, uma virada. Tem um fato novo aí na política nacional, que eu considero, inclusive, uma coisa fora do rumo, nem esperava. Mas houve um atentado à vida do presidenciável Bolsonaro. Eu lhe pergunto, e já em seguida o professor Duílio também poderá fazer a sua análise sobre as duas perguntas. O que foi isso, o que é isso, o que representa? É realmente esses dois fatos, fatos como esse podem mudar a história de uma política? No de Cori, a gente já sabe que mudou, pelo menos é o que afirmam. E no Bolsonaro eu pergunto, ele agora fortaleceu, perdeu ponto por ter se ausentado? Professor Rony. Olha, Márcia, eu creio que um fato como esse, ele pode sim mudar a história, a trajetória de uma eleição. Apesar de que na campanha de 2002, eu não creio que o fato da fita fosse determinante. Ele contribui, mas eu creio que quando o governo se viu ameaçado com conquista de perder a eleição, diante da frente que Cori tinha colocado, houve uma quantidade grande de obras que eram prometidas e que começaram a sair, e isso mexe. E o marketing também, naquele momento, o marketing era determinante para as campanhas políticas. O marketing de José Raimundo foi muito bem feito também, né? Inclusive, hoje é um dos marqueteiros que está lá com o PT, o Sidônio Palmeira. Então, era um cara competente e isso ajuda muito na campanha. Agora, o de hoje, eu creio que ainda é cedo para fazer uma avaliação. Assim, o Datafolha fez uma pergunta na última pesquisa se o fato era ou não era determinante. E apenas 3% disse que seria determinante. Ou seja, 3% não é ainda uma quantidade, dentro de, se essa pesquisa estiver correta, capaz de fazer mudar o resultado da eleição. Agora, eu creio que Bolsonaro ele tenha um nicho já consolidado de votos. Eu acho que dificilmente ele não vai estar no segundo turno. Pelo menos as pesquisas anteriores à campanha e as que foram posteriores à campanha mostram que ele tem inclusive um crescimento, e isso todas as pesquisas mostram, não só as pesquisas de metodologias variadas, como o próprio professor colocou, mostra que ele tem tido um crescimento e parece que essa vai ser a tendência, que ele chegue ao segundo turno. Agora, não creio que isso vá ser determinante para o segundo turno. Eu acho que aí vai depender de quem vai ser o adversário e também de como os marketings das campanhas vão tratar esse fato daqui para frente. Ok, professor Wilton. Até aqui, o fato do acidente, do incidente, né, que o candidato teve, ele não influenciou, não determinou mudanças nos índices. Ele estava com 22, hoje ele está com 26 ou 28, não é? Então não há, é um crescimento. O que é crescimento são 4 pontos, muito natural, inclusive 4 pontos perdidos por outros, Alckmin, Marina, o próprio Ciro, não é? Então isso não é o incidente que determinou isso, não. A eleição ela vai caminhando para o final, faltam 15 dias, 2 semanas, e daqui para frente a polarização é cada vez maior. Você pode dizer que Bolsonaro está no segundo turno, você pode afirmar que ele está no segundo turno, não com certeza. Você pode afirmar que Haddad está no segundo turno, você pode afirmar, mas não com certeza. Porque existem fatos nas campanhas que podem mudar, mas há uma tendência neste momento de polarização já entre Haddad e o Bolsonaro para o segundo turno. Então, tudo indica que Bolsonaro e Haddad estarão no segundo turno. O que é que, no meu entendimento, pode acontecer e que não está sendo, e que ainda as pesquisas não demonstram isso? As candidaturas de Marina, Alckmin e Ciro, elas estão desidratando, elas estão cada vez mais perdendo força, né? O Ciro não tem crescido, ele tem oscilado, né? Porque aqui também é um dado técnico e a população não tem a obrigação de saber disso. Crescimento é quando está fora da margem de erro.
Quando você cresce na margem de erro, quando você aumenta na margem de erro, você oscila. Então, Ciro Gomes tem oscilado. Marina tem decrescido, porque Marina estava em 16, está em 4 em pesquisa, tem uma que está com 8, outra ela está em 4. Quer dizer, ela tem decrescido, ela não está oscilando, ela está decrescendo. Ciro Gomes tem oscilado ou para cima ou para baixo, mas dentro da margem de erro. Por que eu quero dizer isso? Então, quem hoje cresce fora da margem de erro é Haddad e Bolsonaro. Bolsonaro em menor espectro, ele saiu de 22 para 28, e Haddad saiu de 4 para 17,8. Isso é um crescimento muito forte. Eu acredito que o segundo turno não é surpresa nenhuma ir para o segundo turno, Haddad e Bolsonaro no empate técnico. Vocês estão acompanhando o programa Agito Geral pela Transamérica aqui em Vitória da Conquista, sempre das 19 às 20 horas, em nome da especiaria da Requinte Casa Brasileira. 2 casas de móveis incríveis, a Requinte, com esses móveis maravilhosos, inclusive aquele sofá retrátil que eu tive o prazer de ver ontem o professor Rony assistindo, sentado, torcendo contra o Flamengo. Quer dizer, interessante, as pessoas não gostam do Flamengo, senta confortavelmente no sofá, mas também super charmoso, confortável para torcer contra o Flamengo. Eu fiz isso também, professor, pode ficar tranquilo que eu também fiz isso. Em nome do Instituto Conquistência de Oncologia, aqui na Mário Batista, e também a mesma equipe médica atende lá no Hospital de Base. Eu falo em nome da Diamantina Veículos, que é o carro que tem a garantia plena. Isso aí só para você chegar lá e procurar o Luciano ou qualquer outro colaborador da Diamantina, que ele explica o que é garantia plena. E com Diamantina Veículos e com Veima, é exatamente esse caminhão que veio carregado de romeiros lá da Lapa. Você pensa que é qualquer caminhão, não, é a marca Conveima, a única concessionária Mercedes-Benz do interior do estado da Bahia a receber o certificado Star Class. Portanto, os romeiros, essa turma que sempre vai para Lapa, escolheu o caminhão Mercedes-Benz da nossa Conveima para chegar até Bom Jesus da Lapa, aquele forno. Eu vou voltar ao microfone do professor Wilton. Professor Wilton, eu tenho uma pergunta interessante. A Marina, interessante, sempre das 19 às 20 horas, você está acompanhando pela a frequência 100,1, Agito Geral. Hoje é o nosso primeiro agito aqui na Transamérica. Muito obrigado pela sua audiência. Professor, 35 partidos não é demais, não? Será que nós temos ideologia para tantos partidos, professor? Comigo? Pode ser. Os dois são professores, rapaz. Eu acredito que é um exagero, mas é um fruto do modelo político que o Brasil adotou, né, de liberdade, não tem controle. As modificações que houveram agora na legislação eleitoral e que vão começar a valer principalmente para a próxima legislatura, em 2020, por exemplo, para os vereadores, a gente já vai ser proibido as coligações, né? Isso já vai dificultar a eleição dos pequenos partidos, danicos, que eram os chamados partidos de aluguel, porque quem não tiver voto não vai fazer essas sobras, essas brechas que a legislação acaba permitindo e que acaba sendo a sobrevida desses pequenos partidos. São mecanismos que acho que são necessários, cláusula de barreira, para limitar o acesso ou a criação de novos partidos. Eu acredito que é um processo gradual, lento. Também a gente não pode querer que essa mudança que já vem desde 1988, com a Constituição nova, que ela possa ser feita de uma hora para outra. Eu acredito que começa-se a vislumbrar uma mudança, e a gente vai ver se essas mudanças vão dar resultado a partir das próximas eleições. Meus amigos, eu tive a honra de receber, mas a honra mesmo, agora é claro e evidente que eu já fiz o contrato, fechamos o contrato, eles vão estar sempre conosco, principalmente nesse período de eleições, para análise como essa e também acompanhar a catação dos votos nas urnas, aquilo que é o mais importante, que a torcida vibra tanto. Eu agradeço ao professor Rony pela presença, muito obrigado pela disponibilidade e continue ouvindo o nosso programa, porque é bom para a saúde, viu? Para a pele, inclusive os dermatologistas me disseram, mas assim, seu programa é ótimo para a pele.
Eu não sei se é verdade, mas pelo menos eu tenho um ouvido aí dizendo que sim. Pastor Rony, brincadeiras à parte, honrosa a sua presença conosco. Claro, Márcia, eu também agradeço o convite e destaque na presença do professor Wilton, que também é de uma grande sabedoria e é bom sempre estar dialogando com pessoas assim. E que seu programa continue nessa pegada mesmo. A gente vai ter momentos importantes aí e programas assim são necessários aqui na cidade. Muito obrigado, professor Wilton, mais uma vez. Obrigado pela disponibilidade. Quero agradecer, quero desejar sucesso aqui na nova casa, né, na Transamérica. Foi um prazer enorme estar aqui com o Rony, fazendo esse diálogo. E quero dizer para os eleitores de Vitória da Conquista, nós vamos votar cada um em nosso candidato. Votamos. Depois, os dias continuarão e nós continuaremos com nossas amizades, independente de quem a gente votou, de que partido a gente pertence. Conquista é assim e vai continuar assim. Muito obrigado a todos pela audiência. Quero aqui mandar um abraço, agradecer os nossos parceiros, o Laba Cincal, o IZD Especiaria, Oficina também a Pel, claro, Berço de Ouro, Trigo Rei, Especiaria Requinte, Casa Brasileira, Diamantina Veículos, Conveima e falamos em nome do Naturalíssimo. Muito obrigado, fiquem com Deus. Amanhã estaremos de volta às 19 horas aqui na nossa Transamérica. E outra coisa, ao acordar, sintonize. A frequência é essa, 100,1. Camponês, arrebentando. Depois tem lá pra frente o programa de rede nacional. Depois vem um campeão de audiência, Beto Buzina. Aí vai. Daqui às 15 horas tem um programa de um nosso colega que eu quero saber o nome dele, Mário, para que eu possa decliná-lo aqui também e prestigiá-lo. Depois vem ele, que é o campeão de audiência. O meu amigo Chico Medonho. Em seguida, vem aqui o nosso querido Pedro Massinha, o seu amigo de sempre, pra gente arrebentar. E boa noite, muito obrigado, fiquem com Deus e amanhã estaremos de volta aqui na Transamérica a partir das 19 horas. A Transamérica é a maior rede de rádio FM do Brasil. Em FM, ninguém tem mais emissoras. São mais de 70 rádios em todo o país.